olá, alunos da terceira série do ensino médio. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. E estamos aqui para atender vocês no chat, a participação de professores e alunos. E vamos de aula aí com o professor Mauro. Vamos lá? Olá, queridíssimos estudantes da terceira série do ensino médio. Voltamos para continuar falando de um mesmo tema ao longo da história da humanidade, da história ocidental. Estamos falando sobre o amor, mas poderíamos estar falando sobre outro tema. Escolhemos o amor porque o amor é legal, o amor é bacana, o amor nos envolve, o amor é, como diria minha tia, é aquela flor roxa que nasce nos nossos lindos corações. Pensei que você fosse terminar, mas deixa para os alunos terminarem, né? Exato, o amor é maravilhoso, vou continuar falando sobre isso, então vamos lá? Professora Tayana, aliás, participe conosco, se você sabe o que é o amor, se você quer dar a sua concepção de amor para nós, nos envolver com esse sentimento espetacular, por favor, língua portuguesa, CMSP_EM, você consegue, olha, tá que bacana, que lindo isso, adoro. Língua portuguesa, CMSP_EM, você fala com a gente e vamos falar mais sobre isso nesta aula que está espetacular. Professora Tayana, qual é a habilidade? Vamos lá, né? Mais uma concepção de amor. Habilidade essencial, construir um conceito de modernidade que explique os fenômenos culturais e literários contemporâneos. E habilidade de suporte, que é relacionar diferentes produções artísticas e culturais contemporâneas com outras obras do passado, procurando aproximações de tema e de sentido. E o objetivo da aula, na página 10 e 11, você tem essa aula inteirinha. Comparar produções artísticas e culturais da contemporaneidade com a produção de outras épocas, considerando tanto as temáticas abordadas quanto a construção de sentidos. Isso. Alguns recadinhos. O primeiro recadinho é que, a partir do dia 18, a gente não vai mais ficar falando a habilidade no começo da aula obrigatoriamente. Então, a gente pode até em alguma aula falar a habilidade, né? Mas não vai ser mais obrigatório em todas as aulas do Centro de Mídias. Então, o professor pode escolher se fala ou se não fala. A habilidade estará sempre no slide e na tarefa que os alunos recebem, a habilidade estará bonitinha lá e estará no slide. Basta você entrar no repositório e baixar, vai estar bonitinho, a gente podendo ou não. Vai ficar opcional para nós, em geral, não vamos falar mais, mas talvez até coloquemos na tela para vocês. E outro recado é que, se você, queridíssimo estudante, não recebeu ainda o caderno Aprender Sempre, nas próximas 2, 3 semanas chegará até você. É o que nos foi passado, estamos torcendo para que tudo dê certo. E falando de amor, antes de começar a aula, vamos retomar alguns pontos, mas antes de retomar, eu gostaria de lembrar, assim, falando de amor, eu lembro de algumas concepções, porque estamos falando de várias concepções ao longo da história. Eu lembro, por exemplo, do amor platônico, né, que é uma concepção que não falamos aqui. O que seria o amor platônico, aquele amor da antiguidade, professora Tayana, né? Eu sempre falo que é aquele amor que não se concretiza, ou aquele amor... parece que está distante, idealizado também. Isso, né? Amor como desejo, o amor que não se realiza. Porque a gente ama apenas o que a gente deseja, que não é realizado. Então, quando a gente tem o objeto, ou a pessoa, ou aquilo que aqui nos devotamos, não é mais amor. Então, para Platão, o amor é desejo, porque o amor é apenas uma ideia. E o ideal nunca é atingido, porque se é ideal, não dá para ter, né? Então, para Platão, o amor é desejo. Olha que bacana. Então, se você tem aquilo, você não ama mais. Por isso que fala amor platônico. Você só tem enquanto está no campo das ideias. É aquela questão que a gente falou um pouco sobre o Almeida Garrett na aula passada. Ele ama de uma forma idealizada a mulher amada, né? Porque ele ama, mas não tem a pessoa. Ele não é prático, né? Ele não é na prática, na vivência. Exatamente. Ele fica só na imaginação, às vezes na ilusão também, né? E falar em repertório, eu tenho uma outra lembrança. Antes de entrar na aula, eu estou cheio de repertório hoje, eu estou querendo me exibir, falar, eu li as coisas. Então, eu queria que você lesse também. Tem um conto da Clarice Lispector, que não falaremos aqui, né? Nem na próxima aula. Na próxima aula eu vou indicar uma leitura para você também, mas tem um conto dela chamado Amor. Amor, olha só que leitura maravilhosa. Clarice Lispector, um conto Amor. E neste conto, é a história de uma dona de casa que ela não seguiu a vida que ela queria e teve teve filhos, casou, e um dia ela decide ir embora de casa, ir embora. E aí ela decide, mas ela acaba voltando e aceitando a vida de alguma forma, né? Mesmo tendo refletido e querendo ir embora, né, do lar. E o que chama atenção, eu cortei todo o conto agora, desculpa, né? Amo a Clarice, perdão, Clarice, onde quer que você esteja, mas assim, ela volta para casa, a personagem, né, a Ana, nesse conto Amor, e ela aceita a família dela, aceita tudo.
E aí eu consigo perceber neste conto uma outra concepção de amor, que é uma concepção mais contemporânea, né? A Clarice Lispector, ela é da geração de 45, de 1945, né? Ela século XX. E, ou seja, aceitar, o amor é a aceitação. Então, é o que a mãe faz com os filhos, aceita os erros, os defeitos. Pode ser a pior pessoa do mundo lá, ela é a mãe, ela aceita. Então, abraça, acolhe, compreende. Então, exato. E o século XX abarca outras diversas concepções de amor. Então, antes que eu me esqueça, olha, a aula nem começou ainda, mas já está tendo aula. Antes que eu me esqueça, eu vou dar uma indicação de leitura para a próxima aula. Que aqui, como Centro de Mídias, nós temos limitações de direitos autorais e estamos falando de escritores do século XX, XXI. Eu vou falar de Drummond na próxima aula. Então, ó, como indicação de leitura, anota aí, escreve, anota, não esquece. Amar, de Carlos Drummond de Andrade. Vai ser na próxima aula, vamos falar sobre isso. Então, leia esse poema inteirinho que vamos falar sobre ele. É uma concepção de amor que não é igual à da Clarice, do conto Amor. É uma concepção outra do Carlos Drummond, porque quando chega no século XX, as concepções começam a se entrelaçar, a se modificar, o homem fica bem mais diferente. Diferentemente do que nós falamos nos períodos anteriores, porque nos períodos anteriores, como as informações demoravam muito mais para chegar até as pessoas, as concepções de mundo também mudavam muito mais lentamente. Você comentou, né, numa aula, professor Mauro, que a partir do momento que se muda aí os costumes, a forma de amar também muda, a visão sobre o amor também muda, né? Exato. Ó, eu falei da Clarice Lispector. A Clarice Lispector, ela era uma dona de casa. Então, ela escreveu sobre uma dona de casa e a aceitação que é você viver uma vida de dona de casa, devotando sua vida aos filhos, né? Amor, neste conto, é isto para ela. Pode até nem ser a concepção da Clarice, mas neste conto foi. Leiam este conto, Amar, do Carlos Drummond, que é uma outra concepção de amor. Será que a gente pode mudar de concepção ao longo do tempo? Tomara que sim. Nossa, é o meu... porque se a gente tem apenas um ponto de vista e continua com esse ponto de vista... O resto da vida? Nossa, que chato, né? Que chato. Então, acho que a gente precisa refletir, né? Nossa, por favor, a nossa vida muda. Eu estava falando numa outra aula hoje aqui no Centro de Mídias, porque a gente tem o mesmo ponto de vista, recebe aquela mesma coisa, é igual você, nosso doce favorito, né? Pudim de leite condensado, que delícia. Aí você come hoje, amanhã, depois. Chega uma hora que você nem sente mais o gosto do doce, só sente os ovo, não. Ou seja, é bom que a gente mude, né? Eu acho bacana. E se aprofunde, e melhore, e fica uma pessoa mais madura, a literatura traz isso. Por exemplo, aqui na tela, para vocês, temos as duas concepções de amor que trouxemos na última aula, tá? Uma correção aí, onde você vê Garrett, Almeida Garrett com um T, são dois T's, desculpa, erramos, admitimos, acontece. Olha só, trouxemos para vocês, agora sim, direcionado na aula, a concepção de amor da aula. A Lira 21, do Tomás Antônio Gonzaga, está acompanhando aí em casa? Deixa essa tela aí, printa, se for o caso, tá? Mas tem no seu caderno do aluno. Este Inferno de Amar. Na época do Tomás Antônio Gonzaga, o amor é algo mais objetivo, tá? Então, uma visão mais concreta, mais, né? Correta do amor. Correta não, né? Mais objetiva, né? Clara. Na linguagem do Almeida Garrett, o amor era mais subjetivo. Então, você tinha lá o Tomás Antônio Gonzaga pensando no que era o amor e tinha o Almeida Garrett, ele estava sofrendo pelo amor. Seria um para definir o sentimento de forma geral e o outro a partir de si, a partir da sua vivência. E isso muito refletido, exato, nos valores da época. Os valores de Tomás Antônio Gonzaga, num período mais universalista, um período em que as pessoas buscavam uma ordem, uma organização, né? Porque as cidades estavam se organizando, o mundo buscava uma organização, tudo muito caótico, então buscavam mais a ordem. Enquanto no período Almeida Garrett, a bagunça estava na própria pessoa. O individualismo, né? Cada um pensando em si. Então, nós temos o universalismo no Tomás Antônio Gonzaga, o individualismo no Almeida Garrett. E o que serve de guia para a expressão artística, da época do Tomás Antônio Gonzaga, razão, cérebro, submissão a normas e, no romântico Almeida Garrett, emoção, coração, libertação, normas. Tá certo? Se eu falei alguma besteira, tá aí na tela, tá organizadinho e tá no seu caderno do aluno também, tá? Às vezes a gente... Eles achavam que pensar, né, levar o coração era se libertar das normas.
Seria isso, eu estou livre, meu coração que me leva para onde quiser. Exatamente. Então, porque aí varia do período histórico. Na verdade, nós estamos utilizando dois momentos históricos distintos. Um chamado arcadismo, né, que é do Tomás Antônio Gonzaga, e o outro romantismo do Almeida Garrett, para exemplificar dois períodos. Mas poderíamos chamar também o período lá do classicismo, com o período, sei lá, do barroco, para dar o exemplo de que, olha, o homem muda através das épocas, através dos períodos históricos, assim como a professora Taina disse perfeitamente, o homem muda através da sua própria vida, né? Shakespeare dizia, estou trazendo gente de repertório hoje, Shakespeare dizia o quê? Que o homem, ele mudava conforme as estações do ano, era primavera, outono, verão. Então, mas olha só, resumindo o que nós falamos e trazendo um novo texto para a aula de hoje, porque hoje traremos para vocês mais uma concepção de amor. Olha na tela. Uma mesma temática pode ser apresentada com visões diferentes e ser condicionada ao estilo e à época da produção literária. Resumindo, é o que nós falamos hoje, é o que eu falei hoje, a professora Taina falou hoje, é isso aí. Uma mesma temática pode ser apresentada com visões diferentes e ser condicionada, ou seja, ter a condição, né, ou seja, estar organizada de acordo com o estilo de uma época, a sua produção literária. Assim, vimos as concepções de amor do século XVIII com o poema do Arcade, Tomás Antônio Gonzaga, e no início do século XIX com o poema de Almeida Garrett. Aí sim, escrito direitinho com 2 T's. Agora, convidamos você a ler um fragmento da obra de Olavo Bilac, poeta parnasiano do século XIX, a identificar a concepção de amor presente nos versos do poeta e a estabelecer uma relação com as obras tratadas anteriormente. Eu coloquei bem bonitinho, que está na página 10 do seu caderno do aluno, porque eu sou um aluno muito dedicado, um professor que tenta fazer tudo organizadinho. Tá certo? Vamos lá então. Me acompanhe, está na página 10 do caderno do aluno, então vai lá, grifa, anota. O caderno é seu, se não tiver com ele, acompanha na aula, vai chegar 2, 3 semanas. Então, Olavo Bilac, tercetos. Noite ainda, quando ela me pedia entre 2 beijos que me fosse embora, eu, com os olhos em lágrimas, dizia, espero ao menos que desponte a aurora, tua alcova é cheirosa como um ninho. E olha que escuridão dá lá por fora. Como queres que eu vá, triste e sozinho, cansado à treva e o frio do meu peito, ao frio e à treva que há pelo caminho? Ouves? É o vento. É um temporal desfeito. Não me arrojes a chuva e a tempestade. Não me exiles do vale do teu leito. Morrerei de aflição e de saudade. Espera até que o dia esplandeça. Aquece-me com a tua mocidade. Sobre o teu colo deixe minha cabeça repousar, como há pouco repousava. Espera um pouco, deixa que amanheça. E ela abriu-me os braços. E eu ficava. Nossa, eu estava tão emocionado com esse poema que eu estava até me perdendo. Vocês perceberam? O negócio é muito bacana, viu? Estou pensando aqui do amor é fogo, que arde. Sem se ver. Mas note uma coisa, professora. Forma, esse né? O amor é fogo que arde sem se ver, ó, outra concepção de amor, sim. Camões. Note, ele fala assim, olha, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente. Ele está falando de algo muito complexo, mas de maneira bem racional. Diferente deste escritor aí. Olha, vamos voltar nos últimos terceiros que eu errei, está aí na tela, olha só. Morrerei de aflição e de saudade. Espera, olha a exclamação, vou ler de novo, porque assim, tem reticências, que vai falar alguma coisa e não disse, e tem exclamação. Então eu vou declamar de maneira bem graúda, olha só. Morrerei de aflição e de saudade. Espera, até que o dia esplandeça, aquece-me com tua mocidade. Olha o que ele pede para ela, professora. Até que o dia resplandeça, aquece-me com a tua mocidade. Ele está pedindo para a mulher aquecê-lo até que o dia amanheça, ou seja, ele quer ficar ao lado dela à noite. Deixa para lá, vamos lá continuar o texto. Sobre o teu colo, deixa minha cabeça repousar, como há pouco repousava. Espera um pouco, deixa que amanheça. E ela abriu os braços e eu ficava. Notem que Olavo Bilac geralmente é conhecido como um poeta parnasiano, né? O parnasiano é o mais frio agora do que qualquer coisa, poeta que não tem sentimento. E aí,
É um poema Sim, com... bem diferente, né? De um poema como o Vaso Chinês, passa um poema inteiro vaso- escrevendo um vaso. Esse daí Exatamente. tem um monte de ação, né? Tem umas ações, uns sentimentos rolando. Olavo Bilac se mostrando um tremendo de um romântico, né? Sim. Mas vamos tratar com vocês, né? Eu li os últimos tercetos, voltei, falei um pouquinho, a professora até deu algumas dicas para vocês. Falamos de várias concepções de amor, mas esse é o poema que trataremos até o final da aula. Então eu queria que vocês agora, em 1 minuto, respondam para nós. Qual é o tema tratado no poema? Não, 1 minuto não. Essa pergunta é muito simples. 30 segundos, já voltamos. E vamos à participação. Os alunos aqui, a Thalita, a Maria, a Eduarda, todo mundo falando, o Breno, todo mundo aqui, amor, amor. Só teve uma pessoa que falou sobre despedida, pode ser um subtema aí, né? E a André também. André, é isso, André? Se estiver errado, desculpe. Falando que é amor, sem dúvida. É o amor. Faz sentido falar despedida, tá? Mas assim, tem um sentimento amoroso acontecendo ali, né? O grande tema ali. Porque... É o grande tema, né, professor Mauro? Porque é importante isso, porque, gente, é uma das questões que, inclusive, ela é cobrada em você naquelas provas, naquelas AP, SAEB e tal. Os temas e os demais temas. O tema principal aí é sim o sentimento amoroso. Aí você tem aí permeando outros temas, inclusive o sofrimento dele, a saudade, né? Mas... Eu acho que a Pro... Claro. Ai, não sei se eu leu o nome, acho que é Ed... Ah, não sei. O nome não consigo ler. Viver intensamente o amor de forma real, sensual. Olha, sensual. Ela aprofundou aqui, né? Eu não quero falar sobre isso, porque senão... Mas tem um pouquinho disso aí. Olha só. O horário permite? Não, tá cedo ainda. Tá cedo, não. Vamos lá, então? Gente, faz o seguinte. Agora essa é uma pergunta caprichosa para vocês. Ó, tá na tela. O que o eu lírico descreve nos versos? O que ele descreve nesses versos? Se tiver sem o caderno, tenta lembrar aquilo que a gente leu. E se tiver, tá na página 10. Então, 1 minutinho, já voltamos. Depois de ler a resposta aqui do Murilo, eu consegui entender o que a professora estava aprofundando ali. Ó, o que o Murilo fala. Ele descreve a separação dos amantes ao final de uma noite juntos. Nota que resposta perfeitinha. Então, o que o lírico descreve é a separação ao final de uma noite juntos. Olha que interessante. No começo da aula, eu falei de uma concepção de amor da Clarice no conto Amor, que é o quê? Abdicar da própria vida para a família, que é amor também. Eu também falei do amor platônico, que é o amor que é desejo, que não se realiza, o que não acontece aí, porque aí o amor acontece de fato. Então, olha, o amor, assim como os demais sentimentos, a nossa própria vida, ela se modifica ao longo da história. Então, você tem que levar o quê? Destas aulas. Que, ao ler um texto, a gente tem que ler, sim, trazendo muito de nós. Olha, eu... Por exemplo, sou um homem do século XXI, nascido no século XX, triste, mas aqui no século XXI. Está experiente, né? Não, jovenzinho, século XXI. Então, claro que eu vou trazer todo o arcabouço de conhecimento, experiências, vivências, ou não, do século XXI e XX.
E quando eu for ler um texto do século XIX, do século XVI, eu tenho que, olha, naquele período a concepção de amor era essa, pensar o que havia na sociedade, o contexto histórico, a forma de pensar e, claro, ler, pensando, olha, naquele momento a vida era daquela forma, a concepção era aquela. E a partir da minha leitura hoje, fazer um juízo de valor, mas percebendo que, olha, não posso exigir, por exemplo, do Olavo Bilac, pensamentos próprios do século XXI. Não dá, não dá. Olha, por que ele não fala da libertação da mulher e luta do feminismo? Gente, é claro que deveria, sempre, mas essa luta começou a surgir no século XX, e surgiu tarde, por favor, né? Mas, quando eu leio o Olavo Bilac, eu tenho que pensar, nossa, olha, isso já é uma evolução. Porque olha que coisa, me acompanha, olha que louco, tô perdendo senso aqui. Olha que bacana. O romantismo do começo do século XIX, ele tinha sim um amor platônico. O cara amar mais sofrimento amoroso do que amar. Então, lá no início do século XIX, 1830, 1840, ou seja, o romantismo era esse romantismo de sofrimento amoroso. O Olavo Bilac, ele pega a tradição do final do século XIX, que é o amor já realizado. Note, ele está se despedindo da amada ao final de uma noite juntos. Olha, foi a Pamela, a professora Sueli, manda a resposta da Pamela dizendo: a minha aluna disse que a separação deixará o sentimento de saudade. Exatamente. E ele tenta a todo momento convencê-la a deixá-lo, convencê-la a deixá-lo. E aí, a última perguntinha para vocês hoje. Vou deixar um minuto, porque essa pergunta é capciosa. De que forma o eu lírico convence a amada a deixá-lo ficar? Ele convence, mas de que forma? Um minuto, já voltamos. E vamos aqui a resposta dos nossos alunos, mas eu preciso ler. A professora Adriana, super concordo com a sua fala. Ela fala do famoso 171 que o Olavo está jogando aqui. A Maria Eduarda fala implorando pelo amor. A Tamiri fala insistindo, implorando, Vinícius. Mas essa súplica, né? Que seria aí o 171 dito pela prof. Adriana. Deixa pelo menos ficar a cabecinha no seu colo. Tá? Bonito, né? O amor é o calor que aquece a alma, o amor tem sabor para quem bebe a sua água. Nossa, citando o Nando Reis aqui, que o direito autoral não nos veja, é tarde, né? Ninguém viu. Olha só, vamos lá então. Quanto ao estilo, vamos lá, completa a tabela em casa, é um desafio para você. Olha só, temos o amor de Antônio Gonzaga, temos o amor também de Garrett, com 2 T's, aí não está com 2 T's, mas tudo bem. E temos o amor do Olavo Bilac. Você consegue completar essa tabela com relação à linguagem, valores, o que serve de guia para a expressão artística? Você consegue completar essa tabela? Então, completa, deixa ela bonitinha para nós, apresente para a gente, dá um print depois que você completar, manda para nós, língua portuguesa, CMSP_EM, queremos ver. Essa tabela não está assim no caderno do aluno, viu? É só para você que está aqui acompanhando nossa aula no Centro de Mídias. E a outra também, olha, em relação à época. O Olavo Bilac, classe social, pensamento, envolve uma pesquisa aí, hein? E aí, pesquisa isso aí. Referencial da ordem religiosa, qual era a referência religiosa do Olavo Bilac, né? No final do romantismo, já modernidade, que época foi escrito, o que estava envolvendo, tem que pesquisar. Exatamente, pesquisa aí, conversa com o professor, com a professora, vê direitinho. E faça as atividades da página 10 e 11. Algumas questões nós já respondemos aqui, conversamos aqui nesta aula. Outras várias
excelentes questões, você vai responder na sua casa, no seu caderninho, pensando, voltando nos textos, vai ser bem legal. E o que fizemos hoje? Hoje nós analisamos um poema de Olavo Bilac, comparando sua temática com poemas da mesma temática, né? Mas de períodos históricos diferentes, e eu trouxe vários outros exemplos aqui. Pesquisem, ó, Amar, do Carlos Drummond de Andrade, na próxima aula, leiam, vai ser bem bacana. Aqui a gente vai dar alguns trechinhos, mas se você trouxer a leitura de casa, trouxer de casa é excelente, né? Se eu trouxer a leitura feita, vai ser maravilhoso. Tá certo? Então, ó, temos aí o link da aula. Se compartilha você gostou, com a gente, língua se portuguesa. você gostou, se não gostou, tem outras concepções de amor, indica pra gente. E não se esqueça, olha, Língua Portuguesa, _M para indicar leituras. Lê o Amor, da Clarice Lispector? Indica pra gente. Olha, o que você aprenda achou. com o Olavo Bilac a conquistar o crush. A conquistar o crush, exatamente. Fala boa noite, fica lá, conversa. E, gente, é isso. Vários outros temas são a mesma coisa e vamos concluir essa sequência na próxima aula. Foi um prazer estar com vocês. Não esqueça, gostou da aula? Curte, compartilha, se inscreve no canal, aciona o sininho, as notificações para receber as nossas aulas. É tudo mentira, mas seria bem legal se fosse, né? Professora Tayana, valeu. Gente, obrigada. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes, o governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários das escolas estaduais, municipais e particulares. A vacinação já começou para os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos. Faça já o seu pré-cadastro. Governo de São Paulo. Estado de respeito.